Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de Elementos e Máquinas 2, que é sobre o projeto de construção de uma caixa de transmissão para um protótipo de Fórmula SAI. Os componentes desse trabalho são a Biquela, Ana Júlia, Gabriel e Pedro Campos. Aqui a gente começa nas considerações do projeto, onde o material escolhido foi o aço liga 4340, com um ângulo de pressão de 20 graus, uma relação de inclinamento de 2,5652 e um módulo de 3. É interessante falar que esse conjunto foi com dois pares de engrenagem, então essa relação é multiplicada uma pela outra ou elevada ao quadrado. Aqui a gente tem o dimensionamento das engrenagens, como eu falei, é um par, então é repetido, né, esses dois conjuntos de engrenagem. A engrenagem 1 tem 23 dentes e um diâmetro de 0,069 metro. A engrenagem 2 tem uma quantidade de dentes de 59 e um diâmetro de 0,177 metros. E aqui no meio a gente tem as relações em conjunto entre as duas, que é um adendo de 0,003 metros, um dedendo de 0,0038 metros, uma altura do dente de 0,0068 metros, uma folga de 0,0008 metros e uma distância entre centros de 0,123 metros. Aqui a gente tem alguns dados de componentes dinâmicos, como um torque de entrada de 29 Nm, um componente tangencial de 840,58 N, um componente radial, que é de 789,89 N, um componente resultante, que atua na linha central, que é de 894,53 N. Aqui alguns fatores para o cálculo de tensão de flexão, onde a gente tem dois fatores geométricos de flexão do pinhão, que é de 0,352 e 0,404. A rotação crítica do pinhão é de 3.345,48 RPM. A qualidade da engrenagem AGMA é 10. A velocidade da linha de referência é 12,09. A velocidade máxima da linha de referência é 41,20. O fator dinâmico é 0,8326. A largura da face do pinhão é 0,0426. Mais alguns dados aqui para calcular dessa tensão, onde o FP é menor do que 50, porque é um motor e também é um motor monocilíndrico, né? E tem os choques uniformes. O fator de distribuição de carga é 1,6, o fator de aplicação é 1,5, fator de tamanho é 1, fator de espessura de borda é 1, fator de ciclo de carga é 1, tensão de flexão do pinhão é 53,86 e a tensão de flexão da engrenagem é de 55,53. O raio de curvatura do dente é 0,01 metro e 0,03 metro. Fator de geometria da superfície é 0,104. Coeficiente de posição do pinhão é 0,3. Coeficiente de posição da engrenagem 0,3. Módulo de elasticidade do pinhão e da engrenagem, né, é 200 gigapascal do pinhão e da engrenagem. E coeficiente elástico é 187,03 megapascal. E por fim, para finalizar a questão da tensão de superfície, o fator de acabamento superficial é 1, fator de aplicação é 1,5, fator de distribuição de carga 1,6, fator dinâmico 0,83, fator de tamanho 1 e tensão de superfície 527,19 megapascal e 358,06 megapascal. Definindo-se os fatores para o cálculo de resistência à fadiga de flexão, de início o grupo optou pelo aço AISI 4330 devido às suas propriedades e pela facilidade de se encontrar no mercado, e daí por uma tabela a gente obteve a dureza mínima que foi convertida da escala Rockwell para Brinell através da tabela SAI-J 417 de 2018, então a gente obteve uma dureza de 437 e a dureza superficial depois do tratamento termoquímico obtido foi de 527 Brinell. A estimativa de horas de trabalho estabelecida pelo grupo foi de 50 horas e o número de ciclo obtido foi de 10 a 7. A resistência à fadiga de flexão não corrigida foi considerando-se o AGMA grau 1, então obteve-se SFD de 313,75 MPa. O fator de vida foi obtido a partir do número de ciclos obtidos e considerando-se uma aplicação comercial, então KL foi de 1,0176. O fator de temperatura foi obtido considerando-se que a temperatura do lubrificante é uma medida razoável da temperatura da engrenagem. Então, para aços em óleo com temperatura até 250 graus Fahrenheit, que é 121 graus Celsius, KT é igual a 1. O fator de confiabilidade foi obtido considerando-se que os valores de resistência da água baseiam-se na confiabilidade de 99%. Então, KR foi igual a 1. A resistência à fadiga de flexão corrigida foi de 319,27 MPa. E considerando-se os fatores para o cálculo de resistência à fadiga de superfície, o fator de vida de superfície foi obtido a partir do número de ciclos obtidos, considerando-se uma aplicação comercial, então CL foi de 0,999, e a razão entre a dureza do pinhão e da engrenagem, sabendo que as duas durezas são iguais, foi igual a 1. Então, a linha foi igual a 0. E o fator de resistência à dureza
para a resistência à crateração. O fator de temperatura e o fator de confiabilidade foram igual a 1. A resistência à fadiga de superfície de crateração não corrigida para o AGMA grau 1 obtido foi de 1.362,92 MPa. A resistência à fadiga de superfície de crateração corrigida foi de SFC igual a 1.362,83 MPa. Para o cálculo dos coeficientes de segurança para flexão e para crateração, foram obtidos a partir da tensão de ruptura as respectivas resistências à fadiga, sendo o coeficiente de segurança contra a falha do flexão do pinhão 5,93, o da engrenagem 5,75 e contra a crateração do pinhão de 2,58 e da engrenagem 3,81. Começando agora com a parte de eixos, o grupo estabeleceu, primeiramente, o cálculo comprimento de eixos. Então, foi estabelecido o seguinte critério: colocaria 5 milímetros de distância de engrenagem para outra e de engrenagem para rolamento. Então, relacionando essa distância juntamente com as larguras de face, que pode ser visto nas primeiras partes da apresentação, foi possível obter o eixo de entrada, o intermediário e de saída. Para o carregamento de cada eixo, como foi visto no começo, a partir do eixo de saída foi calculado a carga tangencial e a carga radial, de 840 e 789. Então, mediante isso, foi feito a resultante para o eixo de saída, que deu 1.153,47 newtons. Esse valor vai ser utilizado para os cálculos posteriores. Para o eixo de saída, primeiramente, o torque de saída deu 190,24. Ele foi estabelecido de acordo com o que o grupo estabeleceu como 29 Nm, que foi parâmetros dados pelo professor no parâmetro de projeto, vezes 6,56, que é a nossa relação de transmissão. Então, a carga submetida deu 1.153, como foi visto no ensaio anterior, 0,47. As reações de apoio foram calculadas, então deu 816 para um lado e 337,42 para o outro, e o momento máximo para o eixo de saída foi 25,54. Para o eixo intermediário, agora a única diferença do torque intermediário é dado por 29 vezes essa relação de engrenamento, que deu 2,56, aí dá 74,28. A carga submetida agora são duas, por conta que um atua para o eixo de saída e outro para o eixo de entrada. Então, foi de 327,68 e 5.514,20. As reações de apoio para o eixo intermediário deu menos 3.656,99 e menos 1.529,53, né? Esse negativo é só devido à convenção do site, do Vigo Online. E o momento máximo, em módulo, deu 132,75 Nm. Para o eixo de entrada agora, que é estabelecido, foi 29 Nm, como o grupo pode encontrar. A carga submetida deu 327,68, e como é aplicado no meio do eixo, então é feita a divisão para cada um dos lados. Então, resultou uma reação de apoio igual para ambos os lados, de 163,84. E o momento máximo foi 5,13. O grupo escolheu para o cálculo, para o projeto, o aço 4340, dadas suas propriedades de resistência. Foi obtida a tensão máxima de flexão de 965 para a tensão máxima e 855 para a tensão de flexão. Posteriormente, foi necessário calcular alguns parâmetros, como a conta de Neuber, que deu menos 12,66. O raio de entalhe o grupo estabeleceu como 2 milímetros. Mediante esses dois parâmetros, foi possível encontrar a sensibilidade do entalhe 0,5 e, por fim, a sensibilidade do entalhe de cisalhamento, a partir da análise de gráficos, encontrou 0,9. Então, parte dos seguintes valores. Dzão, como na imagem mostra, de 24, Dzinho de 20 e raio de entalhe de 2 milímetros. Foi possível, através das relações de Rzinho sobre Dzinho e Dzinho sobre Dzão, que está presente no livro do Shigley, foi possível encontrar os fatores de concentração de tensão e de cisalhamento, o KT de 1,65 e o KTH de 1,35, e, consequentemente, foi possível obter o de tensão de fadiga o KF de 1,325 e de tensão de fadiga por cisalhamento, o KFS de 1,315. Fatores para o cálculo de tensão e escoamento. Então, esse parâmetro se baseia no acabamento superficial do nosso material, que será usinado. Então, mediante a tabela presente nos livros, nas bibliografias, foi possível encontrar o fator A, que é 4,51, o fator B de menos 0,265, o fator de superfície foi calculado mediante esses valores acima, o K de 0,73, o fator de tamanho KB 0,35 o grupo admitiu, o fator de carregamento KC igual a 1, a confiabilidade, como estamos seguindo o padrão, de 99%, resultou mediante análise de tabela de 0,814, tensão de fadiga modificada deu 487,36 e o fator de segurança estabelecido pelo grupo deu 1,5.
Então, diante disso, foi possível estabelecer o diâmetro de saída através do critério de DE Goldman. O fator de tamanho KB foi corrigido para 0,92. A tensão de escoamento deu 527 megapascal e o diâmetro de saída foi estabelecido em 20 milímetros. A tensão de escoamento do material pelo método von Mises. O escoamento máximo deu 279,19 megapascal e o coeficiente de segurança para escoamento do material deu acima de 3. Para o intermediário, através do mesmo critério, o KB foi corrigido de 0,91, a tensão de escoamento deu 519,97, o diâmetro intermediário deu 20 milímetros também, a tensão de escoamento do material pelo método von Mises, o máximo deu 248,50 megapascal, e o coeficiente de segurança para escoamento do eixo intermediário deu 3,44. E, por fim, o diâmetro de entrada pelo critério de Goldman, o fator de tamanho foi corrigido para 0,90, a tensão de escoamento modificada deu 517, o diâmetro de entrada deu 10 milímetros, a tensão de escoamento do material através desse método também deu, o máximo deu 343,45 megapascal, e o coeficiente de segurança para escoamento do material deu 2,49. Para a escolha dos rolamentos de entrada, do eixo intermediário e do eixo de saída, utilizamos o catálogo da SKF. Para o eixo de entrada, com suas respectivas reações de apoio, uma rotação de eixo de 8.572,54 RPM e um número de ciclos de 2,57 vezes 10 a sétima, foi escolhido o rolamento rígido de esfera 61.800, com 10 milímetros de diâmetro de furo, um diâmetro externo de 19 milímetros e uma largura de 5, que possui uma carga dinâmica básica de 1,72 kN e, assim, uma vida nominal de 1,16 vezes 10 a nona. Já para o rolamento intermediário, com suas respectivas reações de apoio e uma rotação de 3.345,38 RPM e um número de ciclos de 1 vezes 10 a sétima, foi escolhido o rolamento rígido de esfera 6304 ETN9, com 20 milímetros de diâmetro de furo, o diâmetro externo de 52 milímetros e largura de 15 milímetros, que possui uma carga dinâmica básica de 18,2 kN e, assim, uma vida nominal de 1,23 vezes 10 a oitava. Já para o rolamento do eixo de saída, com suas respectivas reações, uma rotação de 1.306,79 RPM e um número de ciclos de 3,92 vezes 10 a sexta, foi escolhido o rolamento rígido de esfera W6004, com 20 milímetros de diâmetro de furo, um diâmetro externo de 42 milímetros e largura de 12, que possui uma carga dinâmica básica de 8,6 kN e a vida nominal de 9,635 vezes 10 a oitava. Já para a chaveta quadrada, foi escolhido o material, o aço SAI 1050 estirado a fio, que possui um limite de escoamento de 580 megapascal. E para esse eixo, temos um torque de 29 Nm, uma força atuante de 5.800 newtons, uma largura de 2 milímetros, e foi estipulado o fator de segurança de 1,5, e assim foi determinado o comprimento de 15 milímetros. Já para o eixo intermediário, ele possui um torque de 74,28 Nm, uma força atuante de 7.427,62 newtons, uma largura de 5 milímetros, um fator de segurança estipulado de 2 e, assim, um comprimento de 10,245 milímetros. Já para o eixo de saída, com um torque de 190,24 Nm, uma força atuante de 19.024 newtons, uma largura de 5 milímetros e um fator de segurança estipulado de 2, foi determinado o comprimento de 26,24. E por fim nós temos a modelagem, que foi feita no software Inventor. Aqui a gente tem uma vista superior do sistema, uma vista isométrica e outra vista isométrica que dá para ver os rolamentos com os dois pares de engrenagem. Aqui uma vista frontal, onde é possível ver a chaveta, que é um componente tanto no eixo quanto na engrenagem, e aqui as simulações de deformação, tanto no pinhão para ver o nível de deformação do conjunto, quanto do conjunto em si, né, da interação entre as duas engrenagens, onde é possível ver essa deformação a partir do tempo que passou, que é melhor de ser vista no artigo. E basicamente é isso a nossa apresentação. Agradeço a todo mundo que assistiu e até a próxima.